Vamos lá, João? Vamos. Então vamos. Pai misericordioso, querido irmão Jesus, amigos espirituais, trabalhadores de nossas casas, orientadores de todos nós, mentores, amigos, anjos guardiães, mais uma vez aqui reunidos no propósito de aprender um pouco mais com os nossos irmãos espirituais, mais habilitados, mais vivenciados, que tanto por amor divino se esforçam para nos ajudar no entendimento da nossa realidade, na melhor forma de entendermos a natureza humana e espiritual, para que melhor venhamos vivenciar a nossa experiência física. Agradecendo sempre, então, de coração, desde já pedindo, desejando o bem maior a todos aqueles, Senhor, a quem temos o nosso carinho, os nossos pedidos de auxílio, porque estão doentes, necessitados, desabrigados, desempregados, presos nas cadeias, nos presídios, enfim. Onde houver um necessitado, onde nosso pensamento de amor, de misericórdia estiver voltado nesse momento, cada um irmão desse possa receber toda a ajuda, todo o amparo divino que necessita. Que assim possa ser. Graças a Deus. Então vamos lá. Então o livro é esse aí, né? Da Janaína mostrou, um novo modo de entender, uma nova forma de viver. E hoje nós temos a página Simplicidade, o capítulo 13. O Hamed vai buscar na carta a Efésios, capítulo 4, versículos 17 e 18, o seguinte: na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações. Então vamos ver o desenvolvimento de Hamed para esse tema. A vida de muitas criaturas, além de desvitalizada, é circunstanciada por miudezas dispensáveis, desperdiçada com detalhes desnecessários. A simplicidade traria enormes benefícios para elas. As tiraria do cativeiro dos valores estabelecidos pelas convenções arbitrárias. Lhes clarearia a visão e lhes traria mais leveza e tranquilidade existencial. Acumular informação sem pensar, se atopetar de pertences, entulhar roupas e abarrotar a casa de coisas supérfluas, é uma característica muito difundida na sociedade moderna. À medida que novos elementos se somam aos bens físicos e intelectuais já adquiridos, passamos a alimentar a compulsão de armazenar ainda mais coisas, levando-nos a agir em função de uma suposta vantagem imediata, sem analisar as utilidades e consequências futuras dessa prática. Muitos indivíduos, equivocadamente, associam simplicidade com pobreza, mas existe uma diferença fundamental. A simplicidade é uma opção de vida, tanto do rico como do pobre. Enquanto que a pobreza é, por si só, a privação de valores morais, intelectuais e espirituais de um indivíduo, e não necessariamente a falta de recursos materiais para a sua subsistência. Tá? Então, né, já percebemos aqui que a simplicidade, né, no seu verdadeiro sentido, é algo muito digno, muito grandioso. É meta que todos nós devemos buscar para nós. Tá? Os espíritos, né, mais elevados, mais nobres, bota Jesus, né, logo assim na frente, para a gente não ter dúvida. Tá? Jesus sempre foi o quê? Extremamente humilde, extremamente simples. Né?
Por quê, gente? Porque conhece todas as coisas. Já passou por todas as ilusões que nós ainda estamos passando. E já superou tudo. Então, para ele, o mais importante é o quê? O trabalho. A valorização das energias, do tempo, trabalhando, produzindo, né, incessantemente algo de bom. Então dizem os espíritos para nós que, entre aspas, assim, só para o nosso entendimento, tá? Entre aspas, a grande alegria, a grande felicidade dos espíritos superiores, purificados e tudo mais, é estar trabalhando o tempo todo. E quando não é numa tarefa específica, eles estão, em vez de descansar, estão fazendo outras. Eles descansam trocando de tarefas, vamos dizer assim, tá? Mas o que importa mesmo é que a grande felicidade deles, a grande alegria deles, entre aspas, é estar trabalhando o tempo todo, tá? Só para não ficar mal interpretado, esse entre aspas que eu estou falando aqui para o nosso pequeno entendimento, tá, gente? Porque senão a gente vai ficar pensando que um Cristo fica triste ou fica feliz, tá? Um Cristo não vai ficar triste nem vai ficar feliz, ele já é feliz, entendeu a diferença? Ele já conquistou a felicidade, tá? Então vamos continuar aqui. Quando nos livramos de tudo que é inútil e secundário, passamos a tomar consciência do que verdadeiramente temos e do que precisamos. Abrir mão dos trastes de informações desnecessárias e de objetos em desuso exercita o desapego e facilita-nos a libertação dos ecos do passado. A partir disso, somam-se novas concepções e as velhas mágoas, as culpas, os ressentimentos, os conflitos se dissipam, habilitando-nos a viver plenamente o momento presente. Tá? Então, de uma forma geral, podemos dizer o seguinte: quando entulhamos conhecimentos ou objetos, tá? Quer dizer, nos abarrotamos porque achamos que precisamos daquilo de qualquer maneira, a nossa vida depende daquilo tudo, mas a gente não sabe usar, só entulha. É um regresso, gente, é uma perda de tempo. A gente está malbaratando a preciosidade do tempo, dos nossos recursos. Fica tudo preso naquele excesso, naqueles entulhos, né? Então a gente tem que botar em prática, em uso, exercitar o conhecimento, os bens, para que sirvam para nós, para que sejam úteis para nós e para os outros, logicamente. Isso o quê? Faz a gente crescer, faz a gente se libertar cada vez mais. Certo? Quem sabe ser útil, nunca mais vai querer ser inútil, porque sabe o benefício, as vantagens de ser útil, do crescimento saudável, né? Continuando, então. Os homens simples se comunicam com sabedoria e humildade, enquanto que os complicados falam com presunção e pedantismo. São enfadonhos e prolixos, porque estão repletos de ideias ultrapassadas. Contam e recontam seus discursos e mesmo assim parecem não dizer nada. Tá? Então olha a diferença, né, entre ser simples, que quer dizer conciso, objetivo, direto, prático, e uma pessoa que não sabe ser simples. É uma pessoa que complica tudo, né? Então Hamed diz que a simplicidade de alma induz o indivíduo a se expressar com clareza, segurança e objetividade, capazes de elaborar ideias de forma lógica, coerente e harmoniosa. Tais pessoas resumem tudo o que querem dizer por meio de expressões sintéticas.
E aqui nós aprendemos um dos grandes segredos de quem trabalha com mediunidade, né? Com a como é que se diz? Com a psicofonia ou psicografia, ou seja, escrevendo mensagens ou falando as mensagens diretamente. Como que eu posso identificar a natureza de um espírito? Pela maneira com que ele se expressa, falando ou escrevendo. Os espíritos nobres são simples, objetivos, diretos, falam muito com poucas palavras, escritas ou faladas. Os espíritos mais inferiores, quanto mais inferior ele for, mais ele precisa falar, mais ele reclama, mais ele acusa, e por aí vai. Então essa é a forma de nós distinguirmos com que situação evolutiva estamos lidando ali naquele momento, né? Quando se fala de uma comunicação espiritual. Tá? Então, quem se apartou da simplicidade, ou seja, quem não quer, né, ser simples, vive na futilidade dos seus pensamentos, com o entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância. Tá? Por isso coleciona coisas neuroticamente, acreditando numa ilusória segurança, mas esquecendo que não pode encontrá-la fora de si mesmo, muito menos por trás de um amontoado de conceitos, informações, acessórios e pertences sem serventia. Buda, né, o nosso conhecido Siddhartha Gautama, ensinava: se você não conseguir em si mesmo, onde irá buscar? Tá? Então, Hamed nos diz que muita coisa no mundo da erudição é tida como formação cultural, quando, na verdade, nada mais é do que entulho intelectual. Aquele que ignora seu nível de necessidade legítimo, determinado por sua realidade profunda, vive sobrecarregado pelo peso da repressão sociocultural. Se distancia da simplicidade e perde a própria identidade. Então, muitas vezes, nossas agendas internas se abarrotam e entram em colapso com os nossos ritmos interiores. Sentimos-nos exauridos porque estamos fora de sintonia com a simplicidade. Abrir mão de posses desnecessárias é ir ao encontro de uma vida pacífica e harmoniosa. Tá? Ou seja, né, podemos aqui colocar até uma palavra diferente aqui para entender. A busca da simplicidade é a busca do equilíbrio. Quando nós vivemos sem equilíbrio, temos um monte de problemas. Tá? Então, a falta da simplicidade na nossa vida também nos traz uma série de problemas. Então, Hamed vai nos dizer que, com o propósito de despertar em nós o reino dos céus, Jesus Cristo contou a parábola do joio e do trigo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Então, Hamed vai explicar isso para a gente. Os filhos do reino são todos aqueles que estão ligados, ou seja, não alienados da vida de Deus. Os filhos do maligno representam os que estão com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus. São o joio, quer dizer, o diabo, que vem do grego diabolos, que significa literalmente o que separa, o que desune. O joio pode ser um entrave que nos está impedindo de viver e pensar por nós mesmos, em termos gerais e críticos, de dirigir nossa conduta conforme julgarmos correta, de ser independentes para definirmos o que é bem e o mal, sem seguir fórmulas sociais, de deixar de ser escravos de crenças inadequadas que absorvemos nas múltiplas e sucessivas encarnações, de modo inconsciente ou não.
Então, muitas criaturas se abarrotam impensadamente das instruções obtidas nos jornais, na televisão, nas salas de aula, nos livros, como sendo verdades absolutas. Essas informações podem muito nos ajudar, desde que não as elejamos como a verdade. A verdade não está na conceituação das palavras ou textos que lemos, mas na experiência que podemos ter com ela e a partir dela. As vozes inspirativas da alma são providas de síntese e simplicidade. Tá? Então aqui, ó, aquilo que eu falei antes. As vozes inspirativas da alma são providas de síntese e simplicidade, que a vida providencial murmura em nossa intimidade. Tá? Ou seja, a ajuda, né, as intuições, os conselhos dos bons espíritos são todos simples, objetivos, diretos, tá? E eu acho que por ser tão simples, objetivos e diretos é porque a gente rejeita tanto. Dizem que nós gostamos muito das coisas complicadas. Fechando então o nosso tema, a simplicidade consiste em não ficar distante do que é natural e espontâneo, uma vez que aqueles que se afastam dela ficam com o entendimento entenebrecido e alienados da vida de Deus. É isso aí. Marquinhos, eu não vou falar mais, né, porque eu já fui falando picotado aqui, tá bom? Pode assumir aí. Boa noite, pessoal. João, tem uma frase muito simples, né, que define isso, né? Não complica, simplifica. E eu acho que a gente faz isso em tudo. Quando a gente chega aqui, a gente vem com essa bagagem, né, da simplicidade, de não complicar as coisas. Conforme nós vamos absorvendo, jogando para dentro, né, a gente acaba se tornando acumuladores. E esse excesso, né, gera um propósito complexo. E, assim, como eu tentei definir, né, o que seria essa simplicidade, quando você usou o termo, quando você falou, né, vamos começar logo por Cristo, para nós não errarmos. Cristo demonstrou para nós, né, que ser simples é simplesmente abrir mão de tudo que a gente não precisa. Só que o nosso sistema, acho que interno, ele é muito captador, né? A gente vai captando, visual, né? Enfim, todas as nossas formas, né, sensitivas, sensoriais, né? E a gente vai acumulando. E chega uma hora que a gente não sabe o que fazer. E a gente acaba poluindo, né, a nossa vida material, a nossa vida emocional. E bacana esse tema, porque eu estava fazendo um estudo sobre xamanismo. E o básico do xamanismo, que não é uma religião, né, o primeiro passo é você se tornar minimalista, né? É ter o mínimo, ter o básico, ter o que você precisa. E a partir do momento que eu penso que eu ter o básico me basta, eu estou me afinando, me equilibrando, me equalizando com esse simples, né, que Cristo mostrou para a gente, né? Eu acho que a escolha dele, o local que ele veio, a família que ele veio,
o estilo de vida que ele levou não deu brecha para hoje em dia. Creio que se hoje em dia, do jeito que o mundo tá chato para algumas coisas, né? Se Cristo tivesse vindo, né, numa família bem conceituada, bem provida financeiramente, né, se tivesse nascido em berço de ouro, hoje em dia teriam contrários dizendo, né, mas Cristo levar a vida do jeito que levou era fácil, porque nasceu, né, de berço de ouro e família nobre e tal. Então, assim, ele mostrou para a gente, assim, a aula prática do que é ser simples, né? E esse simples é nítido que é o que a gente não precisa, mas o nosso cérebro sabotador acaba atrapalhando a gente, e a gente acumula em tudo. Depois que eu fiz esse trabalho, João, do minimalismo, eu aposto com qualquer um de vocês que está aqui na sala. Todos nós temos algo nosso no nosso guarda-roupa ou na nossa casa que a gente já não toca ou não usa há muitos anos. E eu não estou falando de um retrato, eu estou falando de coisas que a gente comprou e está guardado, jogado, e a gente acha que, não, eu não posso jogar isso fora, eu não posso doar isso para alguém. E a gente sempre tem, todos nós temos algo, uma blusa que você já não... um dos temas era até assim, se você tem uma blusa no seu guarda-roupa guardada há mais de um ano, pode ter certeza que você não vai utilizá-la, porque ela não serve para você. Porque já passou o inverno, já passou o verão, e você não tirou ela de lá, então ela não tem serventia. E isso serve para tudo. E, assim, outra coisa bacana, hoje à tarde eu estava conversando com a Gleice, que está aqui na sala. Foi sobre a acumulação que a gente tem feito virtual. A gente se prende em rede social, se prende em WhatsApp, se prende em Instagram, Facebook, seja lá o que for. E eu vi um estudo bacana de um cientista comprovando que 100% do tempo que nós utilizamos nas mídias sociais, 90% está sendo com futilidade. É muita coisa. Se a gente está 100%, né, sei lá, 90% do tempo é vago, é de matéria que não agrega, que não soma, então a gente está fora dessa simplicidade. E a gente joga conteúdos que não nos são úteis, gasta energia com aquilo, desprende tempo, energia, queima neurônios com coisas que não somam. E a gente... eu acho que a gente precisa colocar um filtro, né, uma peneira mais fina. Todos nós. A gente se distrai com muita facilidade desse simples, do básico, do que realmente faz sentido, o que realmente importa. E isso está na nossa vida financeira, no que a gente acumula dentro da nossa casa, no nosso trabalho, nos grupos sociais que a gente vive e frequenta, nos locais. Quando a gente começa a dar uma enxugada, você começa, eu acho que a ter mais clareza. E eu vou abrir um parêntese aqui, do que eu vivi pouco tempo atrás, quando você foi falando, né, de buscar essa simplicidade, mas a gente tem essa necessidade, né, de complicar. Quando a gente descomplica, a gente acha que tem alguma coisa errada. E eu, há um tempo atrás, 2017 ou 2018, não sei, eu estava fazendo muitas coisas, assim, vida profissional,
diretoria do Campestre, começando Divina Luz, e, enfim, eu estava com muitas pouco braço para muitas tarefas, sabe? E eu fiquei pedindo e comecei a me mover para eu ter mais tempo, mais qualidade, mais organização, sabe? Eu queria ter o meu tempo mais organizado e com menos atividade, com atividades mais produtivas. E quando isso aconteceu, que foi quando eu consegui ficar só em Mendes, né? Divina Luz, Med Saúde e Secretaria. Essa tríadezinha, assim, ela está dentro de um raio de 1 quilômetro aqui em Mendes, né? Para quem conhece, minha casa, né? Minha casa, Divina Luz, a Secretaria de Saúde, a Med Saúde, é um quarteirão. E eu fiquei uns 2 anos emanando isso para o universo. E eu consegui. Só que o que aconteceu? Quando dava 6, 6:30 da tarde, eu já tinha encerrado o meu dia. Eu achava que tinha alguma coisa errada. Não é possível que eu já acabei, não é possível que eu já possa ir para casa tomar meu banho, ficar com as crianças, e as crianças eram pequenas, né? 2017 os meninos tinham 1 ano só, então assim, estava tudo muito turbulento, e quando eu consegui simplificar, tem alguma coisa errada, porque a gente começa a achar que o complicado, o complexo, é o padrão, e a gente cai nessa sabotada básica contra nós mesmos, né? Buda, você citou Buda aí, eu adoro essas frases assim, eu até anotei, né? Se você não conseguir em si mesmo, onde irá encontrar? Isso é pesado, tá? É uma agressão. Buda agride a gente com essa simplicidade que eu fico até meio atordoado, assim, caramba. Eu que estou gerando todo esse processo complexo e as dificuldades. E eu acho que nós somos isso. Pessoas que podem fazer o básico, o famoso feijão com arroz, e a gente tende a complicar, a querer mais, acumular mais. A mídia, assim, quem produz propaganda, essas sites de venda, essas coisas, eles são danados, eles sabem, né, tem todo um trabalho psicológico de como acessar a gente para o consumismo, né, para esse, como é que eu vou dizer? É um consumismo, né? Eu não lembro a outra palavra que eu queria utilizar, mas esse capitalismo todo, isso faz com que a gente fuja do simples, a gente compra mais do que a gente precisa. Você já tem um casaco, você quer comprar outro casaco, porque aquilo vem estampado de uma forma muito bacana na propaganda, e isso serve para tudo, né? Eu estou dando um exemplo de casaco aqui, mas é para tudo. E quando eu penso, né, em simplicidade, e Buda manda a frase sutil, que se eu não encontrar dentro de mim, eu não encontro em nenhum lugar, eu entendo que para eu simplificar, eu preciso silenciar. Eu silenciando, eu vou ouvir, né, o meu coração, eu vou ouvir a minha alma. E quando eu estou conectado com o meu propósito, né, com o Criador, eu me afino com o formato que ele nos ensinou. Então, quando eu conseguir, né, aquietar, eu vou silenciar e com isso eu vou simplificar. Foi isso que eu agrupei agora aqui na minha mente, João, e que eu sei que dá um trabalho danado para nós, né, nesse processo evolutivo, mas, mais uma vez, eu vou ser repetitivo, que está tudo dentro. E a gente precisa ter essa tranquilidade de se fechar um pouquinho para não deixar que esse externo complexo nos invada e a gente se perca, como a gente
sempre faz, né, essas escorregadas, essas derrapadas. Então, o meu entendimento de hoje é que eu preciso silenciar para eu poder realmente simplificar. É isso. Vamos lá, pessoal. João. Então, um comentário aí, bem rapidinho. Você estava falando da viagem, né? Aí eu lembrei aqui. Você hoje, por exemplo, né, na televisão, na internet, você tem o tempo todo propaganda, né, de viagens, né, de milhas, de não sei o quê, bababá, né? Aí a pessoa, claro, né, viajar, conhecer lugares e tal, é maravilhoso, a gente sabe disso. Mas eles ficam passando aquilo para nós como se a felicidade dependesse disso. E o que eles querem, na verdade, é vender pacote turístico, entendeu? E a viagem interior, que é a mais importante, a mais profunda, a mais necessária, quando é que a gente vai priorizar? Entendeu? Nenhuma mídia fica te exortando, né, te mostrando os benefícios da viagem interior. Porque não vai dar lucro para ninguém, só vai dar para você mesmo. Então, olha aí o que a gente tem que prestar atenção. O que é importante para mim, o que é importante para os outros? Nesse sentido, tá? Se eu ficar fazendo o que é importante para os outros, eu vou continuar vazio, eu nunca vou me completar, porque toda hora, todo momento, tem uma proposta nova para a gente. Mas é para agradar os outros, é para dar lucro para os outros, é para fazer os outros crescerem. E você, vai ficar vazio a vida inteira? Esquecido a vida inteira? Então, a viagem mais importante é para dentro de nós. Ali é que a gente vai se encontrar, vai ser feliz, né? Era isso. Agora, vamos em frente. E João, ainda tem uma... Você falando da viagem, nós humanos, nós estamos tão desconectados, né, da fonte. Quando eu digo desconectado da fonte, desconectados de nós mesmos, né, da nossa fonte criadora, das leis divinas. Esses pacotes são vendidos e as pessoas, quando chegam lá, quem discordar aqui, por favor, fique à vontade. As pessoas viajam para um hotel super bacana, que tem uma piscina super bacana ou uma jacuzzi super bacana. Já entra com o celular para fotografar, né, e postar. No fundo, não estão presentes no momento presente, né? Será que eles estão ali realmente para desfrutar? Porque quando você está desfrutando, você tem que estar inteiro, né? Você tem que estar, foi até tema nosso, né? Presente no momento presente. E a gente acaba se dispersando de uma maneira muito grosseira, muito grosseira. Outro dia, a gente foi num local aqui que tem um pôr do sol muito bacana no mirante ali do Hotel Boa Esperança, e a gente sentado, quietinho lá, com as crianças, né, tentando aquietar eles. A nossa intenção era mostrar para eles aquela beleza toda, apesar deles serem elétricos. E eu fiquei olhando as pessoas que chegavam, e elas o tempo todo preocupadas em fazer uma boa fotografia ou em filmar aquilo. Eles queriam ter uma fotografia bacana do pôr do sol. Eles não estavam desfrutando o pôr do sol. Então, é até um tema bem interessante, né? Como nós estamos, de alguma forma, ludibriados ou sabotando, acho que é uma palavra bem bacana para isso, com o telefone. O telefone, que é uma fonte, né, a internet, que é uma fonte maravilhosa de saber. Na hora que a gente terminar aqui a reunião, qualquer tema que você digitar no Google, você vai ter acesso. E o estudo científico, né, um estudo comprovando que 90% do tempo que eu utilizo dessa tecnologia está sendo com coisas supérfluas, coisas que não agregam, que não somam no meu processo encarnatório. A gente está muito na contramão, muito mesmo. Mas vamos lá.
Sala aberta, pessoal. Somos... Eu quero fazer uma pergunta. Vamos lá, Fátima. Sou eu. Deixa eu só fazer uma pergunta. Nesse tema da simplicidade, outro dia eu recebi uma mensagem que eu achei assim, porque vem assim, a partir do momento que eu sei na vida todas as respostas, a vida vem e me lança novas perguntas, entendeu? Então, na minha simplicidade, eu me sinto usada com relação a isso, porque quando eu vou em busca de todas essas perguntas, tem sempre um que me dá uma rasteira e aí surgem novas perguntas que eu não sei responder, porque simplesmente eu não sei. Entendeu? Então eu queria que alguém me auxiliasse e principalmente você, João, me desse uma luz com relação a isso. É isso aí. Ô, Fátima, se você observar as pesquisas, os avanços da ciência, tá? O que você vai detectar de cara? A ciência está sempre em busca do novo, novas descobertas, novas respostas para antigas perguntas. E o que a ciência acaba descobrindo? Não as respostas definitivas, mas simplesmente ela acaba descobrindo novas perguntas. Então as perguntas nunca acabam, tá, Fátima? Então, assim, claro que eu não posso dizer para você o que é certo e o que é errado, lógico, quem sou eu. Mas eu posso sugerir a você o seguinte: aceite cada pergunta nova que chega como uma oportunidade de você procurar novas respostas. A vida coloca a gente nessa condição realmente. A vida não nos dá respostas, a vida nos dá perguntas, porque nos obriga a crescer. A vida nos obriga a crescer. O crescimento é contínuo, tá? Então, eu diria para você, sinta-se feliz por você não ter respostas. Sinta-se feliz por você ter perguntas, tá? Entendi. Nós não estamos na condição de ter respostas definitivas. A gente está numa condição necessária de buscar entender as perguntas e não entender as respostas. A gente não acha resposta, a gente só acha perguntas. Quando a gente pensa que achou uma resposta, agora eu estou satisfeito, agora acabou, agora eu me realizei. No dia seguinte já mudou tudo de novo. Todos nós comprovamos isso. Então, assim, a gente tem que estar feliz por ter perguntas. Porque essas perguntas vão nos impulsionando a buscar continuamente. E a gente vai ficar buscando, porque não vai ficar satisfeito. Não vai. Sempre vai ter novas perguntas, novos desafios. Tá? Pode ficar tranquila. Obrigada, João. Obrigada. É igual na escola, né? A gente acha que quando você passa de série, né? Vem outro aprendizado e por aí vai. Vamos assim até desencarnar. Né? Vamos lá, pessoal. Oi, João. Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Você pode repetir para mim o que é a pobreza? Que ele falou que é a pobreza? Patrícia, a verdadeira pobreza é quando você não se ama, não se respeita e nem ama nem respeita ninguém. Já começa por aí. É uma pobreza moral, é uma falta da moral, é uma falta de uma construção moral. É uma falta de liberdade. Você se prende, você se mantém preso a coisas e situações, a pessoas,
de forma completamente equivocada, tá? Então, a verdadeira pobreza é um estado moral inferior. Simples, assim, tá? Não é pobreza, não é falta de recurso. Né? Nós estamos falando, gente, pelo amor de Deus, hein? Nós estamos falando aqui buscando entendimentos espirituais, viu? Sempre nesse nível, tá? Então, no nível espiritual do entendimento, a pobreza é a falta de recursos morais. Pobre de espírito, tá? Pobre de espírito é aquela pessoa muito humilde, muito corretinha, muito certinha. Tá, tudo bem, é isso mesmo, tá? Pobreza é outro assunto. Essa verdadeira pobreza é a deficiência moral, é a falta do investimento moral que você não está investindo moralmente, tá? Então, essa falta desse investimento é a verdadeira pobreza que falam os espíritos. Compliquei ou não? Não, só queria que repetisse mesmo. Só queria ouvir de novo. Eu queria compartilhar aqui, dividir com vocês, um exercício que eu aprendi num grupo, né, de espiritualista também, para exercitar o desapego. Desapego material, desapego emocional, de tudo que vocês acharem, de tudo que todo mundo acha que está apegado, né? E diminuir essa carga aí que fica pesada nas costas. Eu tenho tentado fazer isso todos os dias e tem sido legal. Cada roupa que você tira no final do dia, ou a hora que você quiser, você tira a roupa imaginando um apego seu, né? Você vai tirar a roupa e tira o apego. Vai tirando cada peça de roupa, vai desapegando daquele apego. Era isso que eu queria dividir. Obrigada. Então, muito bom exercício. Né? Isso. Mas vem cá, vamos pensar bem espiritualmente. Será que quando a gente sai na rua, por exemplo, tá? Se a gente olhar as pessoas nos olhos e dependendo do horário, dá bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você tá? Tá tudo bem? Entendeu? O desapego é simples. É aquilo que a gente aprendeu como boa educação, tá? Então, tudo que te leva a uma boa educação é uma forma de desapego. Se você se integra com os seus irmãos, principalmente os que mais necessitam, é um desapego. Certo? Se você admira a natureza, se você faz o que pode, o que é do seu nível de capacidade para proteger a natureza, é um desapego. Tá? Então, tudo que nos remete a uma boa educação é um desapego. Eu só estou ampliando aqui, tá, Patrícia, Marquinhos? Só estou ampliando aí para a gente não esquecer, tá? Tá certo? Porque, na verdade, quando nós usamos a má educação, nós somos egoístas, nós somos consumistas, nós somos indiferentes. Entende? Obrigado. Vamos lá, pessoal. Tenha vontade aí para abrir o microfone e participar conosco, viu? Boa noite a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Que aqui tá uma barulhada danada. Sim, estamos ouvindo, sim. Estamos ouvindo. Tá, deixa eu ir para um outro lugar aqui, para ver se diminui, que tá cheio de cachorro latindo. Sobre esse tema, né, simplicidade, eu realmente gostei bastante e me fez lembrar uma parte assim da minha vida e também que o meu pai acabou de falar agora, né? Meu pai acabou de falar assim pra mim, então ser simples, né, deve ser igual o hippie, né?
se desligar de tudo, né, botar aquela roupa lá e ficar de boa. E aí eu pensei assim, falei assim, não, eu não penso dessa forma, não. E aí, por não pensar dessa forma, eu fiquei me questionando aqui, né? Então, se eu estiver errada, podem me corrigir, né, que eu tô buscando essas respostas, né, igual a Fátima falou. E cada vez vem mais perguntas. E aí, vem uma lembrança do que aconteceu comigo tem uns 2 anos, mais ou menos, né? O meu sonho sempre foi ser pesquisadora, né? Pesquisar e ser cientista em si. Só que eu não sabia como fazer isso. Então eu comecei com química. E aí com química eu vi que não era bem aquilo. E depois eu entrei para biomedicina. E aí eu falei, olha, eu acho que aqui eu vou conseguir me descobrir. E realmente consegui me descobrir. E quando eu fui fazer uma iniciação científica, né, que é como se fosse da primeira etapa para você se tornar um cientista, posso dizer assim, eu mandei e-mail para muitas pessoas, muitas pessoas assim com PhD e tal, chefe de departamento, não sei o que, lá, mandei para muita gente. Desde USP, eu estava decidida que eu queria fazer iniciação científica, então não importava para mim onde fosse. Então eu mandei para USP, mandei para vários lugares. E mandei também para o INCA. Para o INCA, eu lembro que eu mandei para todos os departamentos do INCA, todos. E nisso, eu lembro de um e-mail que eu recebi de uma moça uma pesquisadora falando assim para mim, eu não vejo, de acordo com o seu currículo, né, eu não vejo você aqui. Eu acho que você deveria procurar um outro lugar. Ela foi bem assim, bem direta mesmo, né? E nisso eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateada mesmo. Falei, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Será que eu sou isso mesmo? E aí, nessa, eu esperei mais um tempo, né? Esperei mais ou menos uma semana. Esperei não, né? Mas foi o que aconteceu. Depois de uma semana, assim, apareceu um e-mail do Dr. Luiz Felipe. E aí ele falando, marcando para eu poder ir lá, para poder fazer entrevista e tal. E aí eu fiquei assim, nossa, uma pessoa me respondeu, né? Fiquei muito feliz. Caramba, uma pessoa me respondeu, graças a Deus. E aí eu fui procurar. Primeiro eu procurei o histórico o currículo da mulher, né? Que tu tinha falado bem, de uma forma severa comigo. E procurei o histórico desse doutor Luiz Felipe, né? O histórico dessa outra mulher, ela era uma médica, ela trabalhava com patologia, se eu não me engano, mas não era chefe de departamento nem nada. Já o doutor Luiz Felipe, ele é vice-presidente, ele era vice-presidente do INCA, né? Ele é um dos donos, né, da Kinoplex, que é Severino Ribeiro, né? E aí, o nome dele tem Ribeiro, então ele é dono de uma parte, né, da Kinoplex. Ele faz parte do IARC, que é uma agência assim, enorme de câncer internacional, extremamente conhecida. Ele é chefe da parte da medicina, né, do CAPES, que promove toda essa parte de medicina mesmo, né? Como é que eu posso dizer? Da parte educacional, né, de medicina. E aí, beleza, aí eu fiquei já me tremendo toda, né, para poder chegar lá. E quando eu cheguei lá, a simplicidade que ele falou comigo, a humildade que ele falou comigo, foi algo, assim, sensacional, que eu não tenho nem como ter palavras para falar com vocês, sabe? Mas o que eu aprendi com ele foi basicamente isso, que independente da pessoa ter uma vestimenta, né, aquela pessoa tem melhor vestimenta, aquela pessoa tem o melhor cargo, aquela pessoa tem o melhor, enfim, tem rios de dinheiro, a humildade não está nas coisas que aquela pessoa tem em si, mas sim na forma com que ela trata as outras pessoas, né? E até hoje, assim, ele é uma referência para mim de humildade mesmo, de simplicidade, porque em tudo que a gente faz até,
a gente lida com muitos termos técnicos e tal, e ele sempre fala assim, olha, eu quero que vocês sejam o mais simplistas possíveis, eu quero que vocês cheguem para o pai, para a mãe de vocês, ou até mesmo para uma criança, que elas entendam o projeto que vocês estão fazendo aqui dentro. Eu não quero que vocês falem que eu só entendo, eu quero que as outras pessoas entendam também. Então eu vejo isso sendo uma simplicidade, né, e não a forma externa, né, e também na forma de julgar, porque às vezes, por exemplo, eu sou muito simples, mas aí eu tô julgando o outro, lá, como é que ele tá, olha a roupa que ele tá, olha o que ele tá fazendo, olha aquilo dali. Então eu também não vejo isso como uma forma de simplicidade, né, muito pelo contrário, a gente tá fazendo, mas tá fazendo de uma forma tipo, eu acho que Deus gostaria que eu fizesse dessa forma, mas eu acho que lá no coração daquela pessoa ela não gostaria de ser assim, né, ela gostaria de demonstrar a outra face, posso dizer, né? Então eu vejo como sendo isso, assim, o ato de não julgar, de falar mesmo com simplicidade, de alguém questionar sobre algo, olha, eu não sei isso, você tem como me explicar? E a pessoa explicar com a maior simplicidade, com a maior facilidade. Então eu quis trazer isso hoje porque me remeteu muito ao meu chefe, essas questões. E a Fátima também, ela, quando ela falou sobre o ato de se perguntar, né, me fez com que eu me questionasse bastante também. Obrigada. Show, Gleice. Muito bom. Mais alguém? Como a Deise falou, eu acho que é aí que eu vejo a simplicidade. Entendeu? Não a pessoa ela não precisa ser uma superstar, mas ela pode mostrar simplesmente o lado bom da vida, entendeu? E a gente que está aqui aprendendo fica meio que escorregando na maionese em cima, catando uma resposta para essa simplicidade, entendeu? Porque como a gente está aprendendo, fica difícil, sabe? Você a toda hora é questionado e aí você fica assim, meu Deus, mas isso é tão simples, por que as pessoas complicam tanto? Mas a gente não está na cabeça das outras pessoas, entendeu? Então fica muito difícil. A simplicidade que é para mim não é para o outro, entendeu? É muito aí como que a Deise falou, entendeu? É muito difícil hoje em dia, o mundo hoje, ele está longe de ser simplificado, muito pelo contrário, eu acho que as pessoas, a cada dia que passa, elas vão dificultando mais, entendeu? Dificultando, e a gente tem que pedir muita luz divina para poder conseguir pelo menos uma pequena resposta para tantos questionamentos. É isso aí, gente. Posso falar? Claro, Dani. Eu cheguei atrasado, né? Posso ser reprimido, né? Enfim. Eu vejo assim, a simplicidade, ela é uma linguagem que nasce do coração e não entende e nem busca assim artifícios, sabe? É a vontade de respeitar os demais como a si mesmo, levando uma vida na qual se aceita e celebra tudo aquilo que se possui, por menor ou maior que seja. Assim, eu percebo que a simplicidade, ela não tem uma ligação com é o meu entendimento, viu, gente? A simplicidade, ela não tem uma relação com as coisas externas, ela é uma plenitude. Não tem mal nenhum eu ser rico, eu ter dinheiro, eu não preciso viver na miséria para eu ser simples. Né? Eu preciso descaracterizar, assim, para o meu entendimento, a simplicidade
a ausência das coisas materiais. A gente não está falando de carência, a gente não está falando de ingenuidade, a gente está falando de simplicidade, né? É uma plenitude, né? Eu vejo assim, uma bactéria nociva, um vírus nocivo, ele simplesmente ataca o corpo. Ele não escolhe se o corpo é rico, se o corpo é pobre, se o corpo tem dinheiro. Ele não faz essa escolha. Então, eu vejo a simplicidade nesse movimento onde eu me integro realmente com a natureza, com o potencial energético do mundo. E ser simples não melhora a minha vida. É a minha visão que vai ter um outro entendimento, ou o meu interior que vai fazer com que eu perceba o mundo natural de uma forma diferenciada. Porque a escolha de como eu vou trabalhar e fazer as coisas acontecer é minha. Então, a simplicidade, ela não é uma regra, ela é uma plenitude. E plenitude, para mim, está muito assim distante de uma interface com as coisas mundanas, né? Porque eu não tenho conhecimento, eu não sou cobrado por isso. Então, eu preciso entender realmente, eu, Donizete, né? Qual que é o meu estado, né? Como é que eu vivencio essa simplicidade, né? Porque eu tenho certeza, eu já tive momentos em que eu consegui ser muito simples nas minhas decisões, não só em termos materiais, mas emocionais e espirituais, nas quais me trouxe assim, uma grande carga de serenidade, de descanso, sabe? De felicidade interna, né? É lógico que nós vivemos assim numa sociedade, infelizmente, ainda é extremamente materialista e imediatista, né? Uma grande parcela da população trabalha de forma exagerada, quase sempre para conseguir o dinheiro suficiente para manter um padrão de vida e não prioriza o essencial da vida e no qual não se valoriza tanto as pequenas coisas, né? Então, assim, eu me lembro daquele dono lá, o Job lá, quando ele teve o câncer, nos últimos momentos dele, né, ele falou, de que me adianta todo esse dinheiro? Porque o vírus está aqui, o câncer está aqui comigo, e tudo que eu tenho, eu conseguiria ter em um dia novamente, mas eu não consigo me libertar da doença que eu estou tendo nesse momento e vou morrer por ela. Então é isso, né? Eu vejo assim que a simplicidade, ela tem essa característica de nos tracionar, de nos puxar para o lado mais sereno da nossa existência. Porque diante da dor eu tenho que ser simples. Porque se eu agitar e me revoltar, ela vai só ampliar, né? E se eu sou simples diante das provações, elas se tornam mais fáceis para eu superá-las, né? Quanto mais a gente se conhece, mais se percebe que a simplicidade na vida é o que pode nos levar, assim, a viver com plenitude, né? A plenitude é algo que me questiona muito. Eu acho que uma hora a gente poderia falar de plenitude, né? Dessa forma, estando pleno e felizes, a consequência natural é mudar os hábitos. Se eu sou simples, eu vou contribuir para mudar os meus hábitos, né? De formas que eles se tornem mais saudáveis e sustentáveis por mim. Porque eu não posso fingir um momento de felicidade se daqui 2 minutos eu estou infeliz e triste e voltando nas minhas mazelas, né?
a plenitude, a simplicidade, ela me mantém no estado mais natural para mudar os meus hábitos, né? De forma que eles se tornem mais saudáveis e sustentáveis, como eu coloquei, né? E com esses hábitos melhores, a saúde do meu corpo, olha que legal isso aqui, a saúde do meu corpo, a saúde das minhas emoções, da minha mente e do espírito vão, consequentemente, melhorar. Quando eu sou simples, né, a gente tem que buscar, a todo momento eu persigo isso, sabe? E às vezes eu me sinto tão longe de tudo isso, gente, sabe, assim, falo, meu Deus, sabe, o que a Fátima colocou aí, tudo não simples, mas não é uma simplicidade do meu consciente, não é uma simplicidade que eu vou dominar, é uma simplicidade que eu vou viver, porque a simplicidade determinada, eu quero ser assim, não quero ser assim, não é simplicidade, é determinação, é escolha, né? Trabalho interno. A simplicidade, para mim, ela tem essa característica do Buda, é o nada. O nada é simples. Ô, gente, desculpa aí, viu? Eu queria falar isso daí, tá bom? Obrigado. Nada, Dani. Sempre soma, meu amigo. Mais alguém, pessoal? Querendo participar? Vamos lá, João. Nosso horário de 8 às 9 são 9h12. Lembrando, então, né, a todos aí, os presentes aí, é que a vida, né, é muito complexa, certamente que é. Muito mais do que a gente possa imaginar. Tá? Mas, em compensação, por outro lado, ela é simples. Então, para partir do pequeno para o grande, do átomo para o arcanjo, você tem que começar de baixo, certo? Dizem os espíritos que fomos criados simples e ignorantes, sem conhecimento, sem experiência nenhuma. Para progredirmos, crescermos ao longo de uma trajetória determinada por nós mesmos, né, em função do nosso esforço, até chegar à perfeição. Então, partimos do átomo e vamos chegar no arcanjo, nos espíritos purificados. Então, gente, conservar a nossa origem, tá? Nós temos que conservar. Não é a ignorância. A ignorância não. A ignorância você tem que acabar com ela. É falta do conhecimento. Você tem que buscar conhecimento, certo? Mas como a gente já falou aqui hoje, o conhecimento é ilimitado. Se o conhecimento é ilimitado, você não tem que ter a soberba, igual a Gleice falou da moça lá. Você não tem que ter uma soberba, né? Porque eu consegui isso, né? Vou valorizar isso aqui ao máximo, né? Vou me colocar num trono. Não foi isso que a Gleice quis dizer, pelo amor de Deus, tá? Eu que estou aqui contornando um pouco mais as coisas. Mas, assim, tem muita gente que pensa assim, já que eu cheguei até aqui, agora eu quero ser respeitado, eu quero ser reverenciado, né? Gente, querer ser respeitado é uma coisa, né? No bom sentido. Querer ser respeitado para que os outros saibam da diferença, eu estou aqui em cima e você aí embaixo, isso não é respeito, né? Isso aí não é respeito, é diferente de respeito. Isso aí é uma imposição, né, ilusória de uma criatura muito inferior, que quer se fazer superior às custas do sofrimento, da ignorância do outro. Tá? Então, os grandes homens da humanidade, todos eram homens e mulheres, né? Lógico, né, gente?
Fala-se homem, mas entenda-se seres humanos, né? Homens ou mulheres. Então, todos os grandes homens da humanidade foram extremamente simples, extremamente humildes. Os grandes, né? Não os que se fizeram grandes. Todos os que quiseram se fazer de grandes eram espíritos, ou são espíritos inferiores, querendo impor uma situação. Tá? Então, o verdadeiro, conforme Jesus falava, tá? Quem quer ser grande tem que ser o servidor de todos. E aquele que não quer ser o servidor de todos, ele se impõe como grande. Ele humilha, né? Ele domina, ele maltrata. Certo? Então, é uma diferença gigantesca em você ser realmente, porque você vem da simplicidade para ser grandioso, e aquele que não é simples, mas ele quer impor. Então ele força a conquista, ele força, ele impõe. Tá? É aí que a gente entende por que o planeta que nós estamos tem tanta desigualdade, tanta coisa errada. Porque a maioria não entendeu a necessidade de manter o simples, de construir, de alimentar, de fazer crescer o simples. A maioria pensa, né? Ainda pensa e realmente faz, né? As coisas para forçar, quer forçar algo que ela não conquistou, que ela não prestou atenção, que ela não valorizou até hoje. Então ela não consegue, ela impõe de uma forma completamente equivocada, causando dor, sofrimento, angústia, atraso evolutivo e por aí vai. Né? Só para a gente prestar um pouco atenção nas diferenças reais, para também determinar o quanto que estamos valorizando pessoas, falas, tá? De pessoas, por uma grandiosidade que não é verdadeira, que quer se colocar de forma impositiva. E muitas vezes a gente acaba embarcando nisso. Tá? Prestar atenção nisso aí, porque isso aí é uma necessidade que começou lá no passado distante, vai continuar, continua nos dias de hoje e no dia de amanhã vai continuar a gente tendo a necessidade de prestar atenção nisso. É o que nós falamos aqui, né, Marquinhos, do espírito na reunião. O espírito chega para se comunicar conosco. Como eu vou saber quem é aquele espírito? Só porque ele diz um nome lá qualquer? Entendeu? Não é pelo nome que ele diz. Ele vai realmente mostrar quem ele é pelo conteúdo do que ele fala ou escreve. É pela análise do conteúdo que nós vamos saber com quem que nós estamos lidando ali. Porque para os nossos olhos ele é invisível. Então ele pode se disfarçar do que ele quiser, ele pode enganar do que ele quiser, se a moral dele não atingir o nível, né, dos bons espíritos. Tá? Então ele vai enganar e a gente vai cair na armadilha. Mas prestando atenção no que ele fala, no que ele escreve, analisando, tá certo? Nós vamos saber exatamente o conteúdo do que ele está trazendo para nós, se é verdadeiro, se é realmente o que nós estamos precisando, né? E por aí vai, tá? Então, as aparências enganam, né? Todo mundo já aprendeu isso há muito tempo, tá? Temos que tomar muito cuidado com as aparências, que elas enganam demais. Mas o que vem o que sai da boca, disse Jesus, vem do coração, tá certo? O que sai da boca vem do coração. E aí sim, aí a gente vai ter uma certeza maior, tá? Se é bom ou se é ruim. Então vamos fazer a prece de encerramento, sempre agradecendo a misericórdia do nosso Pai Criador, a quem não conhecemos, mas que já podemos admirar a sua obra divina, a grandiosidade, a perfeição, o que nos dá uma certeza de que é pela obra que se conhece o autor. Se a obra é boa, o autor é respeitável. Agradecer ao nosso irmão Jesus, a quem estamos aprendendo a conhecer. Tivemos uma identificação visual, mas temos uma identificação moral contínua,
porque seus ensinamentos são de vida eterna, estão conosco desde ontem, está conosco hoje, estará conosco para todo sempre. E os seus ensinos, Senhor, nos levam a caminhos cada dia melhores. Agradecendo aos trabalhadores fiéis ao Cristo e a Deus nosso Pai, que com todas as dificuldades que têm na caminhada evolutiva, se esforçam ao máximo para nos tolerar, suportarem nossas teimosias, nossas deficiências inúmeras, mas estão sempre ao nosso lado, prontos a estender as mãos amorosas, a nos impulsionar para o caminho do bem, da paz, da harmonia e da luz. Que assim seja, graças a Deus. Assim será. Mais uma vez, obrigado, João. Obrigado a todos vocês aí participando no nosso estudo. Cada dia a gente se edifica um pouco mais, né? Eu queria aqui agradecer a todos vocês por essa corrente que a gente vem agregando aqui a cada estudo. Boa noite, viu, pessoal? Um beijo grande para vocês. Boa noite. Boa noite. Adorei o fundo musical. Valeu, boa noite, É o irmão. DJ do Astral. DJ Doni do Astral. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Gratidão. Valeu, gente. Boa noite para vocês.